E aí galera, beleza? Aqui é o professor Thiago Machado do site professorthiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Nós iremos tratar de um assunto que para muita gente é uma polêmica. É um assunto complicado, difícil de se pensar, difícil de se resolver. Mas com certeza depois dessa videoaula passo a passo você vai conseguir entender esse assunto que é tão polêmico. Nós iremos falar sobre probabilidade, só que no nível easy, nível mais fácil. Espera aí, não desliga o vídeo não. Calma aí, assiste até o final e você vai ver que essa videoaula vai te mostrar como é fácil resolver uma questão de probabilidade, beleza? Nós iremos tratar no nível mais fácil, para poder ter um entendimento melhor desta matéria, para que a gente possa criar o roteiro de resolução e assim a gente possa finalizar as questões de forma objetiva. Vamos lá. Questão 1. Escolhido ao acaso do conjunto de divisores de 30, determinarmos a probabilidade que ele seja primo. Roteiro de resolução. Primeiro passo, criar o espaço amostral. Segundo passo, criar o conjunto de respostas possíveis. Terceiro passo, finalizar a questão. Então, nesse primeiro passo, pessoal, nós devemos pensar quais são as possibilidades de números que sejam divisores de 30 que nós podemos tirar nessa questão. Nós iremos chamar de NU, o conjunto universo, o conjunto geral. E dentro dos divisores de 30 nós temos o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30, beleza? São todos os números que dividem o número 30 e dá resto inteiro, ok? No segundo passo, criar o conjunto de respostas possíveis. Ora, você tem que pensar o seguinte, o que ele está pedindo na questão? Determinarmos a probabilidade de que ele seja o quê? Primo. O que é o número primo? O número primo é aquele que divide somente por ele mesmo e por 1. Tá? Por exemplo, o número 6 ele não é primo, ele é composto, na visão da matemática, pelo fato dele dividir por ele mesmo e por 1. Pera aí, calma aí, professor Thiago, então ele é primo. Não, ele não é primo, sabe por quê? Porque além de ele dividir por ele mesmo e por 1, ele também divide por 2 e por 3, dando o resultado inteiro. Então ele não é primo, tanto quanto 10, tanto quanto 15, tanto quanto 30, ok? Então, nessa possibilidade, nós temos a seguinte afirmação, as possibilidades, que são o 2, o 3 e o 5, ok? Que são os números primos. Aí você me pergunta, professor Thiago, mas por que o 1 não é primo? Porque ele só divide por ele mesmo. Então, ele é considerado pela matemática um número neutro, ok? Beleza. Então, feito isso, nós temos a seguinte situação. P de E, que é a probabilidade, é NA, ou seja, 2, 3 e 5. Temos quantos elementos? Nós temos 3 elementos, E o NU, quantos elementos nós temos? Nós temos 8 elementos, ok? Então, NA, nós temos 3 elementos e NU, nós temos 8 elementos, ok? Então, feito isso, nós temos 3 sobre 8. Se eu quiser transformar isso em porcentagem, eu faço 3 dividido por 8, que vai dar 0,375. Multiplicado por 100% é igual a 37,5%. Beleza? Ok, então, próxima questão. Questão 2. Lançando-se um dado 2 vezes, a probabilidade de se obter a face 4 voltada para cima apenas no segundo lançamento é de... Vamos para o roteiro de resolução, galera. Um passo. Criar o espaço amostral para efetuar a resolução. Segundo passo. Criar o conjunto de respostas possíveis. Terceiro passo. Finalizar a questão. Ok? Então, nós temos esse espaço amostral, que nós iremos chamar de NU. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São todas as possibilidades de faces de um dado, ok? Então, nós temos quantos elementos? 6 elementos, beleza? Tranquilo, então. Vamos lá, continuando.
Segundo passo, criar o conjunto de respostas possíveis. O que ele está desejando? A probabilidade de se obter a face 4, voltada para cima apenas no segundo lançamento, né? Então, no primeiro lançamento, nós temos somente 5 elementos, né? Como assim, professor Thiago, 5 elementos? Ora, no primeiro lançamento eu posso tirar 1, 2, 3, 5 e 6, ok? Porque ele não quer que a face 4 saia no primeiro lançamento. Aí você vai falar assim, poxa, professor Thiago, mas se eu lançar pode sair qualquer coisa. Mas neste problema, pessoal, ele quer somente o número 4 aparecendo no segundo lançamento, beleza? Então, no segundo lançamento, nós temos um elemento, que é a face 4, né? Nós temos a face 4. Então, recapitulando, nós primeiro fizemos, primeiro passo, criar o espaço amostral para efetuar a resolução. No segundo passo, criar o conjunto de respostas possíveis, né? E agora o terceiro passo, finalizar a questão. No primeiro lançamento nós tínhamos 5 elementos. 5 elementos de quanto? De 6, né? Então, 5 elementos de 6 vezes. No segundo lançamento nós temos um elemento de quantos elementos? 6 elementos. Ou seja, 5 que eu posso tirar essas faces aqui. E 1 que eu posso somente tirar essa face aqui. Qual é o total de elementos que você tem? 6 no primeiro e 6 no segundo. Ponto de vezes, porque a gente está misturando a situação. Então, a gente faz 5 vezes 1, 5. 6 vezes 6, 36. Show de bola! Então, finalizamos essa questão. Essas questões, pessoal, fazem parte de uma apostila de nosso site, 12 exercícios resolvidos de probabilidade. Quem tiver interesse, acessa lá, professortiagomachado.com, ok? E não deixa de ir lá na nossa fanpage e dar um curtir pra gente, beleza? Ok. Um grande abraço, valeu, gente boa!